Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão, aqui trazendo mais um vídeo com o pessoal do fechamento do Sport TV, falando dessa grande vitória do Verdão e da liderança garantida, né? Se não me engano são 3 pontos a mais que o Flamengo. Então, se você gosta, se está curtindo essa liderança, já deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo para seus amigos e não se... Boa tarde, bem-vindo. Fala de Campeonato Brasileiro. Palmeiras abriu 3 pontos na liderança ontem, goleando o Juventude. Alguma surpresa nesse resultado do Palmeiras? Bem-vindo no fechamento. Boa tarde, amigos. O Palmeiras numa fase muito boa, né? Assim, nada de surpresa nessa vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras chega num momento muito bom, Juventude num momento totalmente oposto àquilo que vive o Palmeiras hoje. E o Palmeiras, um momento bom traz coisas boas, né? A volta do Bruno também, que ficou tanto tempo parado, podendo fazer gol, recuperando confiança de atleta, né? Num momento tão importante da temporada, para mim, surpresa alguma. Na semana passada a gente estava debatendo que o Palmeiras estava levando não só a liderança do Flamengo, mas o posto de futebol mais bonito, mais insinuante do Brasil. E foi mais uma goleada, cara. Mas o Palmeiras não tá ganhando jogos, ele tá dando espetáculo, marcando 3 gols, 4 gols aqui, goleou Fortaleza, goleou Inter, meteu 3 gols no São Paulo no segundo tempo, 4 gols no Juventude. Depois que o Rogério falou que era um time de jogada, jogo direto. Isso, ligação direta. Mexeu com a cabeça do Abel, mexeu com o brilho do Abel. Né? De lá pra cá, o Palmeiras só fazendo gols com jogadas trabalhadas, com construção. Não tirando, obviamente, o mérito da vitória do Palmeiras, mas o Juventude ontem colocou um pé na Série B. Assim. O jogo do Juventude, começando a falar do Juventude, até fiz alguns vídeos lá falando, cara, ninguém mais marca com o olho. O Juventude marcava com o olho, muita distância, muito espaço, o Palmeiras completamente confortável no jogo. O Veiga, depois da volta da lesão, fez o melhor jogo dele. Justamente por isso, né? Porque quer marcar com o olho. Jogador que tem tanta qualidade como tem o Veiga, então vai acontecer isso, de fato. É isso aí. Concordo contigo. O Juventude marcou com o olho o tempo todo. Foi 4, não tem sido mais. Essa para mim foi a grande surpresa do jogo. Não foi o Palmeiras, foi o jeito que um time que está às portas do rebaixamento enfrentou o melhor time nesse momento do campeonato. O Juventude completamente, digamos assim, negligente com o jogo. Entregue, parece, cara. Sem conseguir acompanhar o ritmo do jogo, sem competir. O time que está brigando para não cair, ele compete. Pelo menos o Juventude não conseguiu competir contra o Palmeiras. Para mim, eu achava que, com certeza, eu tinha certeza que ia ser um jogo difícil para o Palmeiras, até pelos desfalques. Foi um jogo facílimo. Facílimo. Porque a gente está falando do Veiga, por exemplo. A gente está mostrando os melhores momentos. Em todos os melhores momentos até agora, o Veiga participou. E o Juventude ele entrou com uma proposta muito clara, que era defender. Botou o Formiga para dobrar a lateral, né, para fechar o lado esquerdo do Palmeiras com o Piquerez, que é muito forte. Do outro lado ele tinha o Enio e o Gilberto. Só que assim, em momento nenhum o Juventude conseguiu marcar e não tinha contra-ataque. Aí quando ele toma 1-0, essa estratégia já vai por água abaixo. Aí depois, na infelicidade do Jandrei, 2-0, e acabou o jogo. Daí no fim do jogo, no segundo tempo, o Carpini faz mudanças para botar o time para cima. Acho que já estava 3 ou 4, cara. Aí não tem nem sentido lógico de tu querer adiantar teu time e botar o time mais ofensivo para quê? Para fazer 5-4? 4-4? Aquilo que eu falei quando, acho que foi o Sport, vocês vieram jogar contra o Flamengo e tomaram um vareio. Vitória. Foi Vitória, desculpa. Tomaram um vareio aqui hoje. Uma de 6-0 do Flamengo. Exatamente. Se você pegar um time tão bom como é o Palmeiras ou como é o Flamengo, e vocês ficarem atrás, né? Vão ficar só atrás, esperando os caras, né, decidir o que vai querer fazer, sem pressionar, sem competir, vai acontecer o que realmente aconteceu com Vitória, aconteceu com o Juventude, aconteceu ontem novamente com o Juventude. Esses times que estão brigando ali na zona de rebaixamento, que não vivem um bom momento, o mínimo que eles têm que fazer quando entrar dentro de campo é pelo menos competir. Se não compete, vai ser fácil, vai ser goleada para sempre, porque tecnicamente, se fosse um time bom tecnicamente falando, né, de peças boas tecnicamente falando, estaria brigando na metade da tabela ali para cima, certo? E se não é tão bom tecnicamente, pelo menos que compita, você vai que dentro de campo e todo mundo dê a vida dentro de campo. E não foi isso que aconteceu, por isso que tomou de 4. Acho que o quarto gol é reflexo disso. O Everton sai jogando, cara, ninguém consegue chegar, aí a bola chega numa zona de cruzamento, o jogador de Juventude ele simplesmente para no meio do caminho para diminuir. Sim, e a bola vai na segunda trave. Estava 3 ou 4-0, é difícil comentar isso, mas isso é só para ilustrar uma tônica que foi o jogo inteiro. Agora, a gente está vendo 3 pontos de vantagem, só que aqui não tem número de vitórias. 3,5. 3,5.
Até mais, né? Porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o Flamengo, ou seja, o Flamengo hoje precisa de 2 rodadas para passar o Palmeiras. Digamos que... E as 2 rodadas, né, Rizek? Quais são? Olha, agora ser 2 vitórias a mais, 18 a 16. E é Botafogo e Palmeiras, né? A rodada do Flamengo é Botafogo e Palmeiras. E a do Palmeiras é Red Bull e Flamengo. Então, assim, o Flamengo tem um jogo... Não que o jogo do Palmeiras seja fácil, né? Mas, assim, o clássico Botafogo e Flamengo no Engenhão... No Engenhão. Aí o Palmeiras pega o Bragantino. Os 2 vencendo esses jogos, o Palmeiras pode até perder o jogo de domingo que vem no Maracanã, que segue líder. Então é uma vantagem muito grande, cara. O Botafogo tá bem desfalcado para esse jogo, não tá, Lédio? Verdão, com um monte de desfalques, ainda conseguimos fazer 4 gols, com o Veiga ressurgindo, né? Bruno Rodrigues fazendo seu gol depois de 2 anos de machucado, né? Então, pessoal, comenta aí se você acertou o placar, o que você achou dessa grande partida que o Verdão fez. Já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Data Esse jogo FIFA? contra o Flamengo. Botafogo nesse ano está eternamente desfalcado. Toda hora ele tem desfalque. Já o Flamengo não. O Flamengo não, mas o Botafogo... Botafogo agora, ele conseguiu perder o Barreira, o menino da seleção sub-20 da Colômbia. Da Colômbia, Ele se exatamente, saiu machucou. chorando. Perdeu o Montoro da seleção sub-20 da Argentina, agora perdeu o Barreira. Estão aqui complicado. os 5 próximos jogos, né? Então o Palmeiras vai pegar o Bragantino, vai visitar o Flamengo, recebe o Cruzeiro. Só que nesse meio tempo, ó, entre o Flamengo e o Cruzeiro, tem uma viagem a Quito, Libertadores, né? Contra a LDU. Aí visita o Juventude, ontem era jogo atrasado, e depois pega o Santos. O Flamengo visita o Botafogo, pega o Palmeiras, joga em casa pela Libertadores, visita o Fortaleza, depois pega o Sport em casa e visita o São Paulo. E o Cruzeiro, ainda sonhando, pega o Galo no meio de semana, depois pega o Fortaleza, aí visita o Palmeiras, o Cruzeiro não joga competição internacional, depois recebe o Vitória e aí visita o Grêmio. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, olhando ali rapidinho na tabela ali, 2 times que lutam pelo rebaixamento, né? No caminho nessa sequência de 5 jogos de cada um, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras enfrentam 2 times que lutam para o rebaixamento, né? Juventude e Sport, eu vi ali. Não, o Palmeiras... O Santos estava... O Palmeiras jogou ontem com o Juventude, vai jogar com o Juventude daqui a 2 rodadas. Só que em Caxias. E o Flamengo tem 2 jogos com o Sport ainda. Joga contra o Santos dia 6, depois joga contra o Santos dia 15, acho no meio de uma data FIFA também, se não me engano. Porque Ele não pode deixar ponto para trás. É isso, exatamente. Fazer como o Cruzeiro fez. O Cruzeiro poderia estar ali brigando, são 2 pontos, fizeram uma diferença enorme pro Cruzeiro. Né? Jogar contra o Sport e acabar empatando o jogo em casa. E depois o Sport foi jogar contra o Atlético Mineiro, eu achava que o Sport fosse criar um pouco mais de dificuldade e não foi o que aconteceu. O Cruzeiro deixou pontos, contra o Santos em casa, perdeu pro Santos, né? E Ceará também, perdeu pro Ceará em casa, então são 6 pontos, né? E você não tem muito como negociar, né? Porque, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras, que é domingo, 3 dias antes da rodada da Libertadores, das quartas, da semifinal. Tem que ir com o time completo, com exato, certeza. não tem como rodar. O Flamengo joga quarta contra o Racing em casa e o Palmeiras joga viaja para jogar. Para jogar contra a LDU. Em Quito. E o Palmeiras, no outro domingo, tem o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então, entre os 2 jogos da... Bom pra nós, né? Não tem como negociar, cara. Bom pra nós, né? Pra quem não tá envolvido é ótimo. Agora, ó, tem um novo Palmeiras em campo, né? O Palmeiras do 4-1 no Internacional, 4-1 no Fortaleza, 3-2 no São Paulo, 4-1 no Juventude. O time que ia ganhando de 1-0 e 1-0 não existe mais. Desde a dupla Flaco e Vitor Roque, é um Palmeiras que talvez tenha pego do Flamengo mesmo esse posto de um futebol mais insinuante do Brasil, mais ofensivo do Brasil no momento. São 18 gols em 11 jogos da dupla, acho, né? Um número absurdo, cara. É bem mais de 1,5 gols por jogo, cara, dos dois, cara. E recuperou jogadores, né? Ele não só ganhou essa dupla de ataque, como ele recuperou o Bruno Rodrigues, ele recuperou o Bruno Exatamente. Fux, ele recuperou o Felipe Anderson. Ele recuperou o Veiga. O próprio Maurício não estava jogando tão bem, porque tá todo mundo jogando bem, cara. E no momento, numa parte decisiva do ano. O Gustavo Gomes está jogando muito bem de novo. Muito bem de novo. Gustavo Gomes hoje, pra mim, é o melhor zagueiro do Brasil. Tá, já há algum tempo, né? Existe, de repente, vai falar porque tem jogador do Flamengo, tá? Tudo bem, tá entre os 3 melhores. Pra mim, o melhor do Brasil, Gustavo Gomes. Eu tenho uma constância incrível. Assim, que vai do gosto de cada um, né, Felipe? Tem gente que gosta de um zagueiro que tenha menos combate, mas pra mim, zagueiro é o Gomes. Xerifão. Ou seja, quem vai ter que fazer algo diferente, tirar coelho da cartola é o Flamengo? Porque assim, vê se desenhando de um jeito que, pô, o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil.
Agora que o Flamengo deu uma quedinha aí nas últimas rodadas, quem tem que pensar em algo diferente para domingo que vem é o Flamengo? Se você perceber a queda do Flamengo, e eu acho que vocês vão concordar comigo, o Flamengo passou boa parte do campeonato dominando os adversários, né? Por causa da característica, obviamente, do time, então bola no pé e construção e qualidade técnica. Quando os times começaram a pressionar mais o Flamengo e tirar a bola do Flamengo e não devolver com facilidade, o Flamengo tendo que correr atrás um pouco mais para recuperar a bola, o Flamengo teve mais dificuldades. Os últimos jogos do Flamengo, correndo atrás da bola, o Flamengo teve mais dificuldade. Quando você pega, quando o Flamengo jogou, quando consegue, aliás, dominar o adversário, ter mais a bola, o Flamengo consegue machucar. Só que nos últimos jogos isso não tem acontecido. Por quê? Porque o Flamengo está correndo atrás da bola. E aí o Flamengo está tendo dificuldade nisso. Então é isso, gente. Se preparar que quarta-feira tem mais Verdão de 7 horas da noite, né? Temos que ganhar mais uma vez para mantermos a liderança. Mas mesmo nos empatando, nós conseguimos ainda continuar na liderança de folga, hein? Então, pessoal, já deixa seu like, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E fica aí que mais no final do vídeo vão ter mais um vídeo no nosso canal Marcelo React Verdão.